Bom, pessoal, comprometida, eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre sexo antes do casamento. Para vocês poderem entender um pouco esse assunto, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no último vídeo que fala sobre masturbação. Se masturbação é pecado ou não. Antes de começar meu vídeo de hoje, eu gostaria de deixar umas coisas bem claras aqui pra vocês. Eu não sou teóloga, eu não sou estudiosa, eu não sou religiosa, ou seja, eu não participo de nenhuma instituição, né, de nenhum tipo de templo, de religião, enfim. Eu sou apenas cristã, acredito em Deus fora do templo, ou seja, Cristo está encarnado em mim. Não preciso de nenhuma religião para vir aqui falar de Deus para vocês, tá? Outra coisa também que eu queria deixar claro, que parece que eu acho que as pessoas ainda não entenderam, é que eu sou uma pessoa comum. Eu tô junto com vocês aqui, aprendendo junto com vocês, tá? Tem muitos assuntos que eu não sei falar, não conheço a Bíblia em detalhes específicos como os teólogos conhecem, mas eu conheço um assunto com muita propriedade que eu posso falar para vocês. Amor. E a minha principal inspiração aqui é e sempre vai ser Jesus Cristo, tá? Por que eu resolvi trazer esse canal aqui? Por que eu criei meu perfil no TikTok? Para falar exatamente sobre Jesus Cristo. Eu não preciso ser uma pessoa mega inteligente para falar dele. Eu conheço pessoas que são analfabetas, pessoas que nunca pegaram uma Bíblia na mão e falam de Jesus com muita propriedade. Porque essas pessoas entenderam o real, né, espírito de Cristo dentro dela, que é pregar o amor, que é pregar a verdade. E se eu falo aqui pra vocês, não é porque eu estudo em faculdades ou que eu já fiz qualquer coisa que um sábio faria. Não, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra pessoa aqui e eu acho que eu não posso deixar de falar as coisas que eu acredito, as coisas que eu penso, até porque eu vim da filosofia X, eu estudo a filosofia X e compartilho todo esse conhecimento aqui com vocês. E sugiro que vocês também conheçam a filosofia X. Aqui no YouTube tá como Bíblia Original Codex. E todas as coisas que me fizeram me libertar sobre esses assuntos que eu posto aqui pra vocês, vocês podem ter certeza que transformaram literalmente a minha vida. Então, eu posso sim falar sobre certos assuntos sem ser uma estudiosa. Vocês podem falar sobre isso sem serem estudiosos. Eu tô aqui com fone de ouvido, né, usando o microfone do fone. Tô com a câmera do meu celular aqui gravando. Vocês estão vendo? Eu sou uma pessoa simples, só que eu não preciso de grandes coisas para falar sobre Deus. As pessoas estão chegando até mim através de um vídeo simples como esse. E tudo que eu expresso aqui é do fundo do meu coração. Que vocês se libertem como eu me libertei. Todas essas coisas que eu falo com propriedade aqui para vocês, vocês podem ter certeza. Eu também já passei por isso. Eu também já fiquei feliz em ouvir essa palavra da boca de outra pessoa. E pode ter certeza que a culpa, ela saiu de mim. Eu aprendi a liberar perdão. Eu aprendi a me tornar uma pessoa melhor. E eu evoluo a cada dia com esses aprendizados. E aqui não tem nada a ver com heresia, não tem nada a ver com julgamento, não tem nada a ver com blasfêmia. Tudo isso que eu falo tem a ver com a palavra da verdade. E as pessoas confundem muito isso quando eu falo. Critico o sistema religioso, então elas confundem muito falar a verdade de julgamento. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Só que o sistema religioso, ele conhece a verdade assim como eu conheço, assim como pessoas mais sábias do que eu conhecem. Só que o que eles fazem? Eles aprisionam pessoas inocentes através do medo. E isso não tem nada a ver com julgamento. Isso tem a ver com falar a verdade. Até porque, se vocês estão me chamando de herege, vocês estão chamando Jesus Cristo de herege. Por que Jesus Cristo foi morto? Por praticar heresia, segundo o sistema religioso. Entende? Porque ele falava a verdade, doa quem doer. Então Jesus também era um cara que julgava todo mundo. Sabe? As pessoas não sabem discernir julgamento do que falar a verdade. Esse que é o grande preconceito ainda que existem nas pessoas. Então, vamos parar um pouquinho de julgar, de falar coisas que vocês não conhecem
e se libertar um pouquinho. Eu entendo até as pessoas que agem dessa forma, porque elas são movidas pelo medo. Nossa, eu não posso blasfemar contra o Espírito, eu não posso blasfemar contra Deus, porque eu vou pro inferno. E isso não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas intenções, Ele conhece o que está aqui dentro, de verdade. E Ele sabe qual é o real motivo da gente estar falando certas coisas. Se eu falo isso pro mal ou pro bem, Ele conhece as minhas intenções. E se hoje eu me sinto feliz com tanta gente que me manda mensagem, não só por aqui, mas no Instagram, como no TikTok, gente, é por essas pessoas que eu tô aqui. Vocês não têm noção do que é pra mim ver essas mensagens de pessoas. Cris, obrigado. Obrigado pelos teus vídeos, porque através dos teus vídeos eu me senti liberta. A mesma coisa eu falo para a Filosofia X. Através dos vídeos deles eu me sinto liberta. E vocês têm noção do que é salvar mais uma pessoa para Cristo, dar a oportunidade de trazer essa pessoa para a verdade de Cristo? Vocês têm noção do que é isso? Talvez não, né? Talvez não entendam qual é o meu real motivo aqui. Mas aqui dentro do meu peito, vocês não sabem como é que eu fico quando eu realmente consigo transformar a vida de alguém falando uma palavra aqui que a pessoa esperava ouvir há muito tempo, que é a palavra de libertação. E olha que simples, só usando o celular eu consigo atingir muita gente. E é por isso que esses vídeos estão chegando até vocês. A gente não precisa esperar conhecer tudo para falar o que vocês precisam ouvir. O que eu já sei, eu vou falando para vocês. E vocês já estão se libertando com isso, entendeu? O resto é só a gente correr atrás, entenderam? Então vamos agora para o principal assunto do nosso vídeo de hoje, que é um assunto que me libertou muito, né? Porque eu não casei virgem e eu carreguei essa culpa por muito tempo, né? Porque a gente aprende dentro da religião que a gente tem que casar virgem, né? E que sexo, né? O pensamento do sexo, enfim, só é possível após o casamento. Só que é o seguinte, quando você beija uma outra pessoa, né? Você já está tendo sexo com aquela outra pessoa. Beijo de língua. Isso já tem a ver com sexualidade, né? Outra coisa muito importante também é que quando você está conectado com uma outra pessoa, mesmo que não fisicamente, você já está tendo a intenção de sexo com aquela pessoa. Você pensa nela, você sente prazer sexual por ela, os seus hormônios afloram, né? Porque é normal, você é jovem, você sente isso. E aí você aprende que isso é pecado. Então, se você mesmo sem ter a relação sexual, o ato em si, você já está pensando, vá lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, que você vai ver que Jesus Cristo sempre fala sobre isso. Que quando há intenção, o ato ele já foi consumado, né? Então, todo mundo, de uma certa forma, já fez sexo, mesmo sendo virgem, entende? Porque o que vale é a sua intenção, o que está aqui dentro. E aqui, né, dentro dos seus pensamentos. Então, fica muito incoerente a gente falar sobre desejos da carne e a gente falar de uma forma que, por exemplo, a igreja fala que você tem que lutar contra os desejos da carne, né? E isso é impossível, porque isso vem sem você precisar lutar. Os hormônios, eles ficam aflorados, sem que você precise pensar em ato sexual ou em pessoa específica, né? E quando você libera esses hormônios, isso só te traz mais benefícios. Então é incoerente dizer que isso te faz mal, né? Mas por que eles pregam tanto isso? Para te manter dentro da religião, por medo, porque o medo ele te aprisiona em muitas coisas, né? Então podemos dizer aqui que 99,9% das pessoas vão para o inferno. Se for considerado que sexo antes do casamento é pecado, e masturbação também, né? Sendo que é algo que Deus nos deu. Porque se isso não fosse de Deus, não teria lógica, né? Quem foi que criou os hormônios? Quem foi que criou o orgasmo? Não foi Deus? Como é que a gente pode dizer que isso é pecado, que isso não é de Deus? Aí é que vem a incoerência. O que vale a gente entender aqui, que o que vale sempre acima de qualquer coisa é a intenção. Isso eu falo na maioria dos meus vídeos, em relação também ao seu bem próprio e ao bem do seu próximo. Então, assim, tudo que você for fazer, se não te prejudica e se não prejudica o seu próximo, não tem erro, não há pecado, né? Então as pessoas questionam muito, era uma coisa que eu me questionava muito e graças a Deus eu me libertei disso.
Por quê? Porque você tem um namorado, uma namorada. E aí você não pode ter relação sexual com ele ou com ela se você não vir a casar. Mas, tudo que você vive ali, mesmo que aquele relacionamento acabe não perpetuando, não dando certo, você viveu intensamente aquele momento. Naquele momento, você teve boas intenções com aquela pessoa. Você sentiu amor, você sentiu paixão, você sentiu tesão, né? Tanto você quanto a outra pessoa estavam em êxtase, estavam felizes, estavam proporcionando prazer uma à outra, estavam liberando ocitocina. Onde é que há culpa aí? Onde é que há erro aí, né? Ainda mais quando duas pessoas que estão namorando, estão se conhecendo, têm a intenção de casar, né? Então, seria um erro a gente falar que isso é pecado, porque o hormônio faz parte do ser humano. A gente, mesmo que a gente não tenha um companheiro, uma companheira, ainda assim ele está dentro de nós, pensando ou não pensando, querendo ou não querendo, entendeu? Então, mesmo sem ter o ato consumado em si fisicamente, dentro da mente ele já foi consumado, o que dá na mesma. Agora vamos aqui pro outro lado da história. O que então se torna errado aos olhos de Deus? É você buscar sexo por sexo? É você sair para as baladinhas, para festas, enfim, sempre à procura de corpos, para você despejar tudo o que você quer em uma outra pessoa, de forma impensável, de forma sem responsabilidade, simplesmente prazer por prazer, sendo que no outro dia você nem vai lembrar da pessoa, você não vai ter mais contato nenhum com a pessoa, simplesmente usar aquele corpo a seu favor. Isso é considerado pecado, isso é considerado erro, porque você não tem um propósito ali, você não tem uma real intenção, é só apenas satisfazer as suas necessidades físicas em uma outra pessoa que você nem sequer conhece e você não tem nenhuma intenção futura com aquela pessoa. Então isso é considerado errado. Nos tempos antigos isso já existia, né? Orgias, traições, né? As conhecidas fornicações, todas essas coisas, né? Buscando sexo, prazer por prazer, diversão, doideira, vida louca, tudo isso por rebeldia. Então isso é considerado pecado, né? Mas quando há sentimento entre você e uma outra pessoa, aí o negócio é diferente, porque há realmente uma intenção, há realmente um desejo, há realmente algo que faça você e a outra pessoa sentirem naquele momento, algo que realmente intenciona por trás daquilo, que é trazer para ambos felicidade, que é trazer para ambos alegria, amor, intenção verdadeira, né? Porque estar com outra pessoa é sentir desejo, estar com outra pessoa é querer o bem dela, né? Então uma acaba desejando para outra, isso é mútuo, então isso é verdadeiro, isso foi sincero. Então como é que a gente pode falar que é pecado algo que é sincero, algo que remete amor, algo que remete uma simplicidade de querer o bem do outro? Como é que isso pode ser considerado pecado? Né? Então, esse vídeo aqui foi só para vocês poderem entender que tudo que há boa intenção, tudo que nos traz benefícios, tudo que não nos fere e não fere nosso próximo, não é considerado pecado, né? Vale ressaltar aqui que é importante o casal também falar sobre casamento, ter essas intenções, ter um pensamento futuro, porque se também só está ali por estar, não adianta nem estar namorando, né? Tá fazendo o que uma pessoa solteira faz, que é namorar por namorar, sem ter um propósito, sem nada, entende? Então, aos olhos do Criador, você não vai para o inferno por conta disso. Até porque foi uma ação que te beneficiou e beneficiou a outra pessoa. Você irá para a reologramação, né? Que é o verdadeiro inferno, como a gente conhece, pelos erros que você cometeu, a fim de consertar eles, a fim de zerar, né, essa matemática de Deus e, enfim, você poder viver no reino com Deus. Isso que é reologramação, né? Se não te afetou e se não afetou o seu próximo, então não há erro. Então, gente, obrigada mais uma vez por assistirem meu vídeo. Tô muito feliz com o retorno de vocês aqui.
É graças a vocês que eu continuo fazendo isso aqui e eu fico muito feliz com a evolução de cada um, de vocês entenderem como é que é simples a gente entender as coisas, como é simples a gente se desviar da culpa, como é simples a gente se perdoar desde que a gente conheça a verdade como ela é, desde que a gente conheça Cristo como Ele é, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não sou uma estudiosa, não sou uma pessoa conhecida, né? Não conheço tudo nos mínimos detalhes, mas eu posso falar o que eu já conheço, né? Eu posso ir libertando outras pessoas como eu estou me libertando. Então eu acho que a minha intenção que está por trás disso é o que importa, não é? Eu espero que vocês, no fundo do meu coração, entendam o que eu quero dizer, entendam as minhas palavras de que tudo é simples, a gente aqui complica. Tá bom, gente? Muito obrigada do fundo do meu coração por ter assistido esse vídeo e até o próximo.